Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. E como o ONE UFC vai se tornar mais popular no Brasil, a gente espera, já que agora ele vai ser transmitido pela TV aberta, né? A Rede TV vai passar o evento por aqui e tem alguma diferença das regras entre ele e os outros eventos de MMA. A gente vai trazer um vídeo explicando para vocês. Mas antes disso, você já é inscrito nesse canal? Aqui é um canal novo e tem vídeo todo dia, a gente está trazendo as regras para vocês. Quebra essa, clica aqui que não custa nada. E por que essas regras são diferentes? Mas, Helena, não é tudo MMA? Sim, mas né, a gente sabe que dentro dos Estados Unidos a gente tem as regras unificadas de MMA lá, que são regras americanas, que foram criadas pela Association of Boxing Commissions, onde todas as comissões atléticas dos Estados Unidos acabam seguindo essas regras. Internacionalmente acaba sendo uma opção de comissões atléticas existentes pelo mundo, alguns lugares nem comissões atléticas têm, mas decidem ou não optar para a adoção dessas regras. Por exemplo, a Cabo MMA aqui no Brasil adota as mesmas regras, porque obedece, segue os mesmos critérios da Comissão Atlética de Nevada, que segue as regras unificadas de MMA. Então, caso essa empresa, né, esse grupo de MMA que não está nos Estados Unidos não adote essas regras, obviamente ele vai ter que fazer as suas próprias regras. E o ONE UFC é bem parecido para a galera que gostava do Pride. E para isso, vamos começar falando essas diferenciações. Pois é, a primeira diferenciação que eu acho que é bastante importante que a gente tem aí é das categorias de peso, né? A gente tem, no UFC você já está muito acostumado à categoria peso mosca, peso galo, peso peno, vai subindo ali de 4,5 kg em 4,5 kg, vai aumentando as categorias, aí depois você tem os campeões, muita gente já chama até as categorias pelo nome, né? Ah, o cara que é da 8,4, que seria a categoria dos médios, né? No ONE, ele usa uma categoria de peso diferente. Então, o que acontece? No ONE, a categoria, por exemplo, de pesos 61 quilos, que é a categoria peso galo no UFC, no ONE, ela é a categoria peso mosca, ou seja, é a categoria de baixo. Então, você vai olhar os lutadores de peso mosca e fala assim, cara, é um lutador peso mosca gigante. Sim, porque ele é o equivalente ao lutador peso galo do UFC, e isso vale para todas as categorias de peso. Sempre o do ONE é uma categoria, o peso é da categoria de peso de cima. Mas, Helena, e essa diferença de peso influencia alguma coisa no corte de peso desses atletas? E é aí, meu amigo, que a diferença fica ainda mais brusca, que é sobre o corte de peso que o ONE UFC adota, que é, na verdade, um corte de peso muito seguro para os atletas. Para a gente fazer essa diferenciação, tem que explicar para vocês exatamente como é que funciona o UFC, né? Dentro do UFC hoje, o UFC não está se importando como está o peso dos seus atletas fora de competição, na semana da luta. Durante a luta, não interessa. O que é importante para você é que no dia da pesagem oficial, você esteja dentro da categoria de peso, dentro da margem de peso que é permitida para aquela categoria. Mas, Helena, é permitido o intravenoso do UFC para desidratação? Não. O UFC baniu o intravenoso, mas não proibiu a desidratação. O atleta ainda, isso acontece muito, pode fazer aquela desidratação pesada que ele consiga fazer e vai chegar no dia da luta, pode estar fraco, pode não estar conseguindo andar até a balança. Chegou na balança, pesou correto, conseguiu bater o peso, ele vai poder lutar. Pois é, uma coisa que algumas comissões atléticas adotaram é pesar o atleta no dia da luta para ver quanto ele está ganhando de massa entre a pesagem oficial e o dia da luta. Se o atleta estiver ganhando 10, 15%, ele é advertido e recomenda-se que ele mude para a categoria de cima. Mas nem toda a comissão atlética adotou isso, então isso é meio que uma sugestão e não uma regra dentro do UFC. Já no ONE UFC, o ONE UFC é completamente diferente. Ele quer controlar o peso do atleta o tempo inteiro. Quando você está fora de camping, quando você está na preparação para a luta, principalmente na semana da luta e no dia da luta. Então, o atleta que mora fora lá da região, lá da Ásia, onde acontece o ONE, ele tem que ficar reportando qual é o peso dele o tempo inteiro. Ele vai para a semana da luta antes e fica lá uma semana inteira. Durante essa semana, ele é pesado todos os dias e é colhido urina desse cara todos os dias. Pra que colhe urina? Pra verificar a densidade da urina, pra saber se o cara tá ou não desidratado. Pro cara você tem que estar no peso, tem que estar hidratado durante a semana inteira, inclusive no dia da luta. Qualquer falha nesse processo, você vai ser cortado e a luta não vai acontecer. Existe uma brecha para acontecer luta em peso casado, que pode acontecer desde que a diferença de peso entre os dois lutadores não seja maior do que 5%, ou seja, é muito amarradinho. O lutador, ele tem que ter o que eles chamam de walking weight, ou seja, é o seu peso normal. Você tem que viver com esse peso e lutar com esse peso. Nada dessa maluquice de desidratar 10 quilos e reidratar 10 quilos em 24 horas. Então, Lene, o cara pode mudar de peso também com mais facilidade? Não, não pode, né? Porque se você
quiser mudar de peso, você tem que fazer com uma certa antecedência junto ao evento, antes da luta já, pelo menos, se ela já estiver marcada, que tem que ter um tempo bom para que você prove ao One UFC que você consegue lutar naquele peso, que você já está naquele peso e que você vai conseguir manter aquele peso durante o evento. Então, não tem isso do cara conseguir quebrar galho lá, igual no UFC de vez em quando acontece, ele conseguir cortar o peso em 3 dias, chegar lá no dia da pesagem e conseguir quebrar um galho para cortar uma luta. Isso não vai acontecer no UFC. Então você percebe que o UFC ele tem um controle muito maior, é um pouco mais chato, mas ao mesmo tempo ele resolve esse problema de levar os atletas à exaustão e ao máximo, né, da sua saúde ali e prejudicando pra caramba. A gente teve há pouco tempo atrás atletas novamente indo para a pesagem, quase caindo da balança. Isso vai acontecer com muita dificuldade no One, e se acontecer, certamente não vai ser pelo corte de peso. Outro fator bastante importante para quem vai acompanhar as lutas do One é como é que pontua, né? Pra gente diferenciar, vou falar rapidinho como é que é no UFC, só dar aquela relembrada. No UFC a gente tem 3 critérios básicos, né? 3 standards. O primeiro é o grappling efetivo e striking efetivo, pra gente ver como é que o atleta tá saindo, ou seja, quem tá golpeando e conectando mais, ou quem tá tendo mais ataques, tentativas de finalização. Depois a gente tem agressividade, o quanto o atleta tá buscando aquela luta e conseguindo fazer aquilo funcionar, o quanto de dano ele causa. E por último a gente tem o controle de octógono, que é o atleta que está mandando onde é que a luta está acontecendo, se ele está mantendo o atleta no chão, na grade, se está mandando a luta em pé, enfim, se ele consegue controlar essas coisas. Baseado nesses critérios, você pontua round a round, você pode pontuar 10-10, 10-9, 10-8 ou 10-7. E aí, no final de 3 rounds, você soma a pontuação desses rounds individualmente para você chegar num valor final que diz quem venceu. Então o atleta ele pode ter vencido por um pouquinho o primeiro round, por um pouquinho o segundo round, e no terceiro round teve uma revirada que o cara ganhou, deu uma surra. Mas se todos forem 10-9, o cara que deu uma surra no final no UFC perde, porque é round a round a pontuação. Lembrando que esses critérios, quando ela falou no UFC, são critérios excludentes, então você não usa todos eles. Você só vai usar, por exemplo, a agressividade se o strike efetivo for empatado, e assim por diante. Então você geralmente só usa um critério, você só vai usar o outro se um empatar. E isso difere pra caramba do UFC, e eu acho que esse é um dos pontos que vai levar a galera mais à loucura, principalmente os saudosistas que gostavam do Pride. Porque a gente tem aqui que não é marcado round a round. Você não tem ali 10-9, 10-9, 10-9, você não tem a pontuação por round. É uma pontuação no final da luta de uma forma geral. E quais são os critérios que são usados no One, então, para chegar no vencedor no final da luta? Bom, eles usam geralmente 5 critérios meio que padrão, né? A primeiro deles é se o atleta levou um knockdown ou foi praticamente finalizado, aquela tentativa de finalização que está muito perto do cara bater, ou levou um knockdown, então isso tem um peso muito grande. O outro ponto é o dano acumulado, ou seja, aquele atleta que tomou pancada pra caramba, tá com a cara toda sanguinolenta, e obviamente o cara que fez isso vai ter uma visão melhor ali nos olhos dos juízes. O terceiro critério é a combinação de golpes e o controle de grappling, mas é importante falar, o controle de grappling aqui é o top control, é quem tá por cima. Isso é bem diferente, porque o UFC, depois que mudou as regras em 2017, quem tá por baixo ainda pontua no UFC, porque se você tá por baixo fazendo alguma coisa ainda, você ainda pode estar pontuando. No One, o que é visto com mais franqueza ali pelos juízes é o top control, é o cara que tá por cima. O quarto critério é o número de quedas que você faz ou o número de quedas que você defende. Outro ponto interessante, o UFC não tem pontuação para quem defende, defesa no UFC já é a própria benefício, você não é pontuado por isso, então quem defende queda, por exemplo, do UFC tem uma certa vantagem ali, se você conseguir defender todas as quedas durante a luta inteira, tem uma certa vantagem. E o último é a agressão efetiva. Então, aquele atleta que busca a luta a todo momento. Lennon, como é que ele vai usar isso? Ele vai usar tudo. Ele vai ver a luta, acompanhar o combate e vai aplicar todos esses critérios ali. Então, o que acontece? Ao contrário do que o André falou, por exemplo, o cara que ganha um pouquinho do primeiro, um pouquinho do segundo, mesmo se ele perde o terceiro por muito, ele acaba levando porque ele ganhou os 2 primeiros, no One UFC pode ser que isso não aconteça, porque se ele ganha bem de leve o primeiro, bem de leve o segundo, mas toma uma surra no terceiro, sendo que o ponto ficou todo sanguinolento, tomou queda, levou knockdown, a chance desse cara perder é muito grande. Então, é um sistema diferente, eu não estou falando que é perfeito, obviamente precisa de um acompanhamento durante mais tempo para a gente saber se isso vai levar a entendimentos mais sacanas, alguns juízes dando garfo ali sem a gente entender, porque quando você tem muitos critérios sendo aplicados, é complicado você contestar às vezes a decisão que esse cara está tomando. Pois é, a única coisa que eu acho que fica claro aí é o seguinte, se você chegar perto de finalizar o combate, você ganha muito ponto. Ou seja, se você, eu dei um knockdown, o cara quase caiu, eu fui pra cima, dei uma chuva de soco e o cara sobreviveu, mas quase nocauteou.
isso tem um peso que é difícil do juiz argumentar o contrário. Assim como, pô, o cara quase bateu, ficou lá respirando de canudinho, tava roncando. É difícil argumentar o contrário. Agora, numa luta que seja mais parada, que tenha muita circulação, que tenha poucos golpes acontecendo, você acaba tendo uma dificuldade maior de adivinhar ali o que vai passar na cabeça do juiz, e isso pode sim gerar algum tipo de problema. E vamos agora para a última diferença que a gente tem, muito relevante dentro do ONE UFC em relação ao UFC, que é sobre as faltas que são aplicadas ali. Não são tão diferentes assim, né? Apesar da ONE UFC, como a gente falou, não seguir as regras unificadas de MMA, são basicamente iguais ali os golpes legais e os golpes ilegais que são adotados ali por ambas as empresas. Por exemplo, o golpe nas regiões baixas não pode, dedo no olho também não pode no ONE UFC, mas existem algumas diferenças. Não, como eu falei, muita gente do Pride vai gostar, saudosista, mas infelizmente, galera, não pode tiro de meta. No início do ano podia, durante um tempo pôde, mas realmente eles baniram novamente, porque é um negócio muito pesado. E se até o ano tá banido, acredite, é muito hard, eles tiraram. Mas tem uma coisa interessante que tem no ONE e não tem no UFC. No ONE, é permitido a joelhada do lutador no solo. Isso mesmo. A gente teve problema agora há pouco em lutas do UFC, onde o atleta estava com as mãos no solo, 3 apoios, etc. E teve uma desclassificação. Quem lembra ali do Aljamain Sterling e o Petr Yan? No ONE UFC, isso não teria problema nenhum, porque a joelhada do Petr Yan seria completamente legal. Não existe lutador no solo e a joelhada pode acontecer a qualquer momento. Querendo ou não, galera, isso dá uma dinâmica bem diferente para a luta, porque quando o atleta não tem que se segurar numa situação dessa de agarre, de clinch, ele dá uma dinâmica diferente, porque o cara sabe que ele pode tomar aquele golpe e não vai amarrar a luta de forma alguma. Então, é uma dinâmica bem legal. Pois é, você não pode fazer o soccer kick, né, aquele bicaço na cabeça, mas pelo menos as joelhadas ali, quando o cara estiver no clinch, tão valendo. Galera, esse foi um resumo rápido para vocês entenderem mais ou menos as diferenças do que tem de regra do ONE pro UFC e Bellator, que a gente tá mais acostumado a assistir. Se vocês quiserem uma coisa mais detalhada, a gente faz um trabalho mais detalhado para vocês, mas como a gente vai passar a ter a Rede TV transmitindo, a gente achou legal trazer essas informações para você não ficar perdido na hora de assistir. Se esse vídeo foi útil para você, se você curtiu, coloca aqui embaixo, comenta também, se inscreve no canal. A gente tem vídeo todos os dias aqui para vocês, tá bom? Um abraço e até mais! Até mais!